Já virou meio que lugar comum falar que metas, visões são extremamente importantes e você sabe o porquê isso é extremamente importante para o nosso cérebro? Esse é o tema dessa discussão de hoje. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral e criador do método Reprograme o Seu Cérebro. E esse é mais um dos capítulos diários da série Reprograme o Seu Cérebro, para você entender um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível que a gente tem aqui no nosso cérebro, como é que você coloca ela para funcionar a seu favor, realmente para ela ser o motor que empurra você em direção aos seus objetivos. E hoje eu quero dividir exatamente esse tópico que eu acho que é fundamental. Eu li uma citação que inclusive eu anotei, eu estou com a colinha dela aqui, que eu acho que ela define exatamente o que eu acredito a respeito de metas, a respeito da visão, da importância de você ter clareza de onde você está indo. E eu vou ler essa citação de tão bacana que ela é. Ela é uma citação de David Allen, ele é o autor do livro Getting Things Done. A tradução seria mais ou menos fazendo acontecer, né? E a citação é o seguinte: o maior segredo das metas e visões não é o futuro que elas descrevem, mas sim a mudança no presente que elas despertam. Olha que bacana que é isso. A importância de uma meta não é o que você está descrevendo lá no futuro, eu quero ser isso, eu quero aquilo, e sim a importância do que ela muda hoje, no seu presente, como ela muda você por dentro, porque é isso que acontece. A partir do momento que você define aquilo é a minha visão, aquele é o lugar que eu vou, algo começa a mudar em você, e quando aquilo muda em você, você começa a fazer com que o seu presente realmente mude, e você muda, e você direciona a sua energia do seu presente para aquela direção. Começa a virar um canhão de foco, um canhão direcionado para onde você quer atingir. Inclusive tem uma teoria muito bacana, é tema de uma das palestras que eu faço, que fala exatamente de como é que você forma o futuro. O futuro ele não é formado por fatos que de repente não fazem sentido, coisas que vão acontecendo ao longo do tempo e de repente se formou o futuro. Não, o futuro ele é formado por semear alguma coisa. Quando você semeia alguma coisa, lá na frente a gente começa a tratar aquilo como possível, a gente começa a tratar aquilo como que realmente a gente quer. Inclusive existe uma teoria por trás disso muito forte, que diz que os vídeos, né, os filmes que a gente assiste, um pouco do que chamam de ficção, é o que vai determinar como é que vai ser o nosso futuro lá na frente. Lá atrás se falava de ter toda a informação num único lugar, de você conseguir consolidar tudo, de você poder falar com uma outra pessoa em outro lugar, de existir um holograma das coisas, de o carro flutuar, né? Ou de repente coisas flutuarem. Hoje a gente já tem drones, a gente já tem holograma. Daqui a pouco os carros de fato vão ser igual os drones, né? Que vão conseguir flutuar e não está muito distante disso. Então isso é o que a ficção faz, né? Qualquer coisa que a gente semeie algo lá no futuro, por mais que seja ficção, isso determina como a sociedade vai direcionar depois os esforços, a energia para fazer aquilo virar concreto, aquilo virar realidade. E é exatamente isso que acontece também com as suas metas. Se acontece com um drone, que você imagina que a coisa vai flutuar e você vai conseguir de repente filmar com um drone, imagina que isso seria possível algum tempo atrás? Não, mas o simples fato de fazer parte da ficção faz com que a gente comece a querer trabalhar naquela direção e aquilo cedo ou tarde vira realidade. E é exatamente isso que acontece também com as suas metas. Quando você determina que algo tem que acontecer lá na frente, quando você determina que aquilo é o que você quer realmente fazer acontecer, algo muda, não lá, mas muda agora, muda em você. E você primeiro considera aquilo real, você considera aquilo concreto, você considera que aquilo é o seu desejo, e isso faz com que todo o seu cérebro comece a direcionar a energia para aquele foco, para aquele ponto lá na frente. Existe um sistema que chama formação reticular, é aqui no comecinho do cérebro, lá atrás do nosso cérebro, que é como se fosse o filtro do nosso cérebro, né? De um jeito muito simplificado, ele determina a vigília, determina o que a gente chama, o que a gente presta atenção. E a gente começa a prestar atenção nas coisas que de fato são relevantes para este objetivo em específico, para aquilo que a gente colocou como a nossa ambição lá na frente, como a gente colocou como a nossa meta, como a nossa visão. Então o nosso cérebro começa a prestar atenção com tudo que é relacionado àquele assunto em específico, e aquilo começa a virar cada vez mais presente no nosso dia a dia, porque a gente presta atenção mais naquelas coisas que tem relação com o futuro, e a gente começa a prestar mais atenção, a gente começa a entender mais aquilo, a gente começa a vivenciar mais isso. Então quanto mais claro for a sua meta, quanto mais claro for a sua visão, quanto mais claro for o seu objetivo, mais aquilo vai fazer parte do seu presente e não do seu futuro. E essa é a grande beleza das metas. Então, só para tirar um pouco do lugar comum, por que metas e visões são tão importantes? Exatamente isso. Não porque elas mudam o futuro, mas que elas mudam o seu presente, e como consequência, obviamente, quando você muda o presente, você começa a mudar sim o seu futuro. Mas preste atenção, assim que você estabelece uma meta, o seu presente começa a mudar. Então essa é a grande recomendação que eu queria deixar para você hoje. Presta atenção nas coisas que você realmente determinou que você quer fazer lá na frente. Começa a prestar atenção em como isso mudou o seu presente,
quando você realmente tem uma meta que é clara e que faz parte de todos os seus dias, o seu presente muda. E por isso que é importante você visualizar as metas, por isso que se chama muito o princípio da visualização. Eu gosto de um conceito que é de você ter uma prancha com imagens que ilustrem as metas que você tem, mostrando realmente como é que seria a vida lá na frente caso você atinja aquela meta, porque quando você consegue visualizar, o seu cérebro fica presente de novo para aquilo em qual momento? O atual. Então ter uma prancha visual das suas metas futuras faz com que o seu presente seja constantemente diferente, e quanto mais diferente for o seu presente a cada dia, até você chegar naquela meta, mais fácil, mais provável que seja que você realmente vá chegar naquele objetivo que você tem. Então fique presente para esse fato, quando você tem alguma coisa muito bem estabelecida lá na frente, o seu presente começa a mudar e você pode fazer isso ficar mais intenso tendo essa prancha de visualização, e essa é a recomendação que eu tenho para você hoje. Se você acha que alguém também pode se beneficiar disso, não deixe de encaminhar esse vídeo para essa pessoa, e eu adoraria ver aqui embaixo o seu comentário dizendo como é que você vai colocar isso em prática, ou de repente dividindo essa prancha que você criou para você de imagens, né? Como é que você vê o seu futuro? Coloca aqui embaixo também o link para isso. Eu faço isso, realmente é muito poderoso, e quanto mais a gente divide, mais forte fica aquilo, porque a gente assume um compromisso público com aquilo. Então deixa aqui embaixo seu comentário, eu adoraria ver aqui embaixo as suas considerações a respeito disso, e em algum lugar aqui nesse vídeo tem um botãozinho para você clicar, assinar, e automaticamente você passa a receber todos os dias por 365 dias seguidos um novo vídeo aqui do Brain Power, para você entender um pouco melhor como é que funciona essa máquina incrível, poderosa que é o nosso cérebro. Então é isso aí, no brain, no gain. É isso aí, vejo você amanhã no próximo vídeo. Até lá!